Pastor Miguel, ele é pastor da Assembleia de Deus Sem Fronteiras, Ministério Sem Fronteiras, do pastor Josué Brandão, ali em Feira de Santana, na Bahia, e agora ele está residindo em Fort Myers, está passando ali uma temporada em Fort Myers, e nós o convidamos para ele estar ministrando a palavra de Deus hoje, amanhã e domingo. Como nós sabemos, irmãos, que esse mês de junho é o mês do Restaurando o Louvor e Adoração. Eu acho que os irmãos não vieram porque pensando que o pastor Messias ia pregar de novo, né? Que eu preguei domingo, né? Preguei para a igreja, mas ele vai estar falando sobre esses 3 dias dentro da palavra do louvor e adoração. A igreja está feliz com a visita do pastor Miguel. Eu posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Miguel, fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Messias, esse amor de pessoa, já nos apresentou. Somos baiano, Salvador, mas já... Obrigado, meu irmão. Já estava residindo em Feira de Santana há uns quase 12 anos. E o Senhor nos permitiu estarmos aqui nos Estados Unidos. Em 2016 recebi um convite para vir com visto religioso. Iniciamos o processo, contei ao pastor Messias, não vou contar aqui, iniciamos o processo, né? Deu umas reviravoltas, mas tudo acontece no tempo de Deus, né? Quando o Senhor quer, Ele faz em seu tempo, não é o meu, não é o seu, mas é no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. E esse foi o tempo do Senhor. Chegamos no dia 10 de fevereiro, né? Logo depois de mais ou menos um mês, minha esposa e os meus filhos vieram também, e estamos ali, servindo ao Senhor na Calvary Church of God, é uma igreja americana, e auxiliando o pastor Israel, a igreja Hellbot, que também funciona no mesmo templo da igreja americana, ali em Fort Myers. Então peço aos irmãos que quando estiverem orando, orem por nós, pela minha esposa, os meus filhos. Comigo tem 3 filhos, uma menina de 20 anos, um menino de 15 e uma outra de 13. E eu tenho mais uma filha que está na Bolívia, está no 6º semestre de medicina, e estou orando para que ela também pegue o visto de turismo, né? Ela não vem para cá, ela vai terminar o curso, está quase finalizando, falta mais, quase finalizando é força de expressão, faltam uns 3 anos para finalizar, mas enquanto ela está lá terminando o curso dela, ela passa as férias conosco. Mas orem pela gente. Sou muito grato a Deus pelo convite, pastor Messias, entendo o peso e a responsabilidade de estar ministrando nesse púlpito. É uma igreja séria, comprometida com a palavra, com Deus. Como eu já disse, pastor Messias, já nos conhecemos, né, pelo telefone, mensagem, e o Senhor nos deu a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Sua esposa, a irmã Norma, tá, que também acaba se tornando uma pastora, né? Esposa de pastor não tem jeito, acaba também pastoreando, aconselhando as irmãs, né, cuidando, orando, e acaba pastoreando junto com o pastor também. Mas que o Senhor conceda graça, força a essa família, as filhas, saúde, tá? E que o Senhor possa estar direcionando em todo o tempo. Glória a Deus. Eu quero convidar, irmãos, os amados, para que vocês possam abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. O tema que recebemos como proposta foi restaurando o louvor e a adoração. E estudando um pouco, eu recebi da parte do Senhor esse direcionamento,
e vamos falar sobre esse personagem bíblico, que é exemplo de adoração, exemplo de adorador, né? Que é o nosso irmão em Cristo, Jó. Jó capítulo 1, verso de número 20. Leremos o 20, o 21 e o 22. Depois iremos pular alguns versículos. No capítulo 2, leremos apenas o versículo de número 9. Quantos acharam? Diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 1, verso 20. Jó levantou-se, rasgou sua veste, raspou sua cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E ele disse: Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Adonai deu, Adonai tomou. Louvado seja o nome de Adonai. Verso de número 9 do capítulo 2. Sua esposa lhe dizia: Por que você ainda preserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele, porém, lhe respondeu: Você está falando como uma mulher insensata. Aceitaremos só o bem das mãos de Deus, mas rejeitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não disse uma palavra pecaminosa. Pai bendito, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra que é pura, verdadeira, a tua palavra, Senhor, que direciona a nossa vida e guia, Senhor, os nossos passos. Pai eterno, que essa palavra, Senhor, ela venha consolar corações, venha curar a alma, Senhor, aflita, que a tua palavra, Senhor, venha transformar, Senhor, a nossa mentalidade e nos guiar, Senhor, diante do teu propósito, Senhor, e dos teus desígnios. Pai eterno, eu oro em nome de Jesus e quero lhe dizer que o Senhor tem liberdade para falar e agir em nosso meio, porque esta casa é tua, o Senhor comprou a tua igreja e ela te pertence, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todo pregador, antes de pregar, ele fica, pelo menos eu, a gente fica se indagando: Senhor, é esta palavra? Porque temos a preocupação de perguntarmos a Deus o que Ele quer falar com a sua igreja, o que é que Ele quer transmitir para a sua igreja. Eu acho que essa é toda a preocupação de um pastor que dirige a igreja, que ministra na igreja, de todo pastor que é convidado para ministrar. E eu fico sempre atento aos sinais de Deus, pedindo a Deus a confirmação desta palavra. E hoje à noite eu pude receber, da parte de Deus essa confirmação, ouvindo os relatos, os testemunhos, como Deus trata conosco. E eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele quer falar conosco, Ele vai falar porque somos a sua igreja, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Mas bem verdade é que o livro de Jó, ele é o primeiro livro no Antigo Testamento que compõe os livros dos cânticos, dos poemas, e esse livro ele traz o relato do sofrimento de um homem que o próprio Deus testemunhou acerca dele. Não foi ninguém que testemunhou acerca de Jó, foi Deus que testemunhou, foi Deus quem deu testemunho, que deu veredito acerca deste homem. Capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que os filhos de Deus se compareceram diante deles. Esse, se você ler o capítulo 1, você vai perceber. E aqui é a referência aos anjos do Senhor, e a Bíblia diz que Satanás estava entre eles ou no meio. E Deus faz uma pergunta, é Deus quem indaga, é Deus quem pergunta, é Deus quem inicia a conversa. Porque Deus pergunta de onde vem, ele diz de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: vistes o meu servo Jó, homem temente, reto, íntegro e que se desvia do mal. E Satanás diz para Deus: porventura serve Jó a ti debalde, sem interesse? O Senhor não o cercou de bens, o Senhor não tem o protegido,
o Senhor não tem dado privilégios a ele, ou seja, em outras palavras, o inimigo, ele tentou insinuar que Deus estava comprando a fidelidade de Jó. E Deus disse para ele: vai e toca em tudo quanto ele tem, seus bens materiais, mas não toque na sua vida. Capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que o inimigo, ele destruiu, ele levou Jó à falência. Jó perdeu todos os seus bens materiais. E além do prejuízo financeiro, houve também alguns prejuízos emocionais. Já é difícil um pai e uma mãe ver o seu filho partir, porque na lógica humana, nós que somos pais, esperamos partir primeiro do que os nossos filhos, sim ou não? E o que acontece aqui é o inverso. E eu não calculo a dor que Jó sentiu, porque graças a Deus eu nunca perdi um filho, mas eu tenho uma sogra e a minha esposa que perdeu irmão, e eu sei o quanto isso dói até hoje, né? Essa dor, a dor dessa separação, né, é difícil. Imagina ver 10 caixões saindo de dentro da sua casa ao mesmo tempo. Então Jó, além de perder tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico da terra de Uz, ou do Oriente, ele tinha riquezas, tinha fama, era respeitado, todo mundo conhecia este homem pelo seu poder aquisitivo, pela sua fama, pelaquilo que ele possuía, pelas suas posses. A Bíblia testemunha acerca dos seus filhos, ou dá testemunho acerca dos seus filhos. Os seus filhos sempre estavam banqueteando, se reunindo. Eu já vi algumas críticas acerca disso, dizendo que os filhos de Jó faziam festas, né? Mas na realidade havia comunhão entre a família de Jó, os seus filhos, eles estavam banqueteando entre eles, né? Era uma comunhão entre irmãos. Quem aqui, né, não vai na casa de um irmão, de um parente para se reunir? Mas Jó, como um homem temente a Deus, ele tinha a cautela, a preocupação de sempre estar oferecendo sacrifícios em prol dos seus filhos, porque ele pensava: se porventura os meus filhos pecaram contra Adonai e contra o Senhor, então eu estaria oferecendo sacrifícios. Ou seja, ele era um pai que estava sempre colocando os seus filhos no altar de Deus, sempre apresentando a sua família diante de Deus. Então ele era um pai presente, ele era um pai que educava, e isso demonstra que ele era um pai próximo dos seus filhos. Então aqui isso amplia a dor da sua perda, né? Ele sentiu a perda dos seus filhos, tanto é que nos capítulos posteriores ele chega a declarar que ele sentia falta daqueles que cercavam a sua mesa. De quem Jó sente falta? Dos seus filhos. Então ele recebe a notícia das perdas, ele empobrece, e ele recebe a notícia também de que seus filhos morreram. E os versículos que lemos do capítulo 20, ele faz essa declaração: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Adonai, que é o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não cometeu pecado, nem pôs a culpa em Deus. Você vai sentir uma leve diferença na tradução, porque a minha Bíblia é uma Bíblia judaica, então tem essa diferença. Então talvez você esteja percebendo essa diferença na leitura, ou percebeu essa diferença na leitura. Mas o relato bíblico diz que Jó, ele não pecou, ele não colocou sobre Deus a culpa daquilo que aconteceu em sua vida. E é interessante que quantas vezes queremos culpar a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? O salmista Davi, no Salmo de número 130, ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
A alma esquece, né? E principalmente ela esquece dos benefícios. A psicologia moderna diz que nós já carregamos em nosso DNA uma certa negatividade. Sempre somos levados a perceber ou estar apenas atentos para as coisas negativas que acontecem na nossa vida e nunca as positivas, né? Mas Jó aqui ele está adorando ao Senhor. Jó aqui está engrandecendo na posição de um adorador. Ele está diante de Adonai, diante do Senhor, louvando, independente da situação em que ele estava. A Bíblia diz que o inimigo, mais uma vez, se apresenta diante dos anjos, dos filhos de Deus, e o Senhor diz para ele: vistes que o meu servo Jó, ele não blasfemou, ele não negou. Ou seja, não é porque eu cerco de bens, não é porque eu o abençoo, que ele é fiel a mim, porque vistes que tomastes tudo que ele tem, mas mesmo assim ele permaneceu fiel, ele permaneceu como um adorador, ele permaneceu louvando, porque a expressão louvor e adoração está intimamente ligada. Ele permaneceu na mesma posição, ele não mudou o seu pensamento ao meu respeito, ele não mudou a sua atitude, porque agora ele empobreceu, ele não mudou a sua postura, porque agora ele perdeu seus filhos, ele permanece me adorando. E o inimigo, mais uma vez, de uma maneira muito astuta, ele diz para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde, porque ele sabe o quanto preservamos, o quanto anelamos pela saúde, né? Ficar doente é tão ruim, né? E infelizmente a doença, a velhice e a morte, ela veio no pacote de maldição quando o homem peca no jardim do Éden, porque Deus não fez um homem para morrer, nem para envelhecer e nem para ficar doente. Mas quando o homem peca e desobedece a Deus, esse pacote vem junto com outros pacotes de maldição na vida deste homem. Então, a partir daí, começamos a adoecer, a envelhecer, né? E morremos. Então, o inimigo sabe o quanto a saúde pesa para nós, o quanto, né, valorizamos a saúde. Tanto é que hoje, né, melhoramos os nossos hábitos alimentares, praticamos esportes, né, evitamos certos tipos de comida, justamente para não adoecermos, ok? Pelo menos tentamos, não é verdade? Porém, queridos, Deus disse para Satanás: vai e toca no corpo, mas não na sua alma, não mate. E a Bíblia diz que o sofrimento de Jó se inicia, né? E a medicina moderna, ela diz que hoje eles já colocam um nome sobre essa doença que Jó teve, que é furunculose extrafilancógica generalizada. Não eram meros tumores, mas eram tumores que explodiram até no céu da sua boca. Jó chega a declarar que até na sua comida ele sentia gosto de pus. Jó chega a declarar que a sua esposa se afastou dele por conta do seu mau hálito, em que a doença o deixou. Ele agora está se coçando com pedaços, com cacos de telha, como o relato bíblico diz, e esse sofrimento se inicia. Mas quando se inicia esse sofrimento, a esposa, ou pelo menos o texto sagrado, né, diz que a esposa de Jó, ela olha para ele e diz: ainda permanece íntegro diante de Deus. Ela faz uma indagação aqui, mas na verdade não é uma indagação, é uma afirmativa, né? Se formos para o texto original, ela está afirmando: você ainda, eu quero saber da sua boca, eu quero ouvir de você se ainda permanece íntegro e fiel a este Deus que você serve.
E aí o texto sagrado, né, que temos em mãos, ele diz que a esposa de Jó disse para ele: nega ao teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a expressão no original é Bet Elohim, que quer dizer adora, totalmente ao contrário, adora a Deus e morre. Mas por que será que Jó corrige a sua esposa, quando ele afirma: receberemos o bem de Deus e não aceitaremos o mal? Por que será que ele fez, já que ela está dizendo para ele o inverso do que está na nossa tradução? É porque ele está corrigindo da sua segunda expressão, não da primeira, quando ela diz adora em Deus e morre. Ou seja, quando ela diz morre, ela está perdendo a esperança em que Jó poderia se recuperar, em que Deus poderia mudar o estado de Jó. Então ela disse: eu prefiro ver você morto do que neste sofrimento, nessa agonia, nesta dor, nesta luta, nessa enfermidade. E aí Jó, ele era um adorador e ele tinha tanta fé que ele usa uma expressão afirmativa para o futuro. Ele diz: receberemos. Ele não diz recebemos no presente, mas ele diz receberemos o bem de Deus. Ou seja, a sua fé estava indicando que Deus, em algum momento da sua história, iria se manifestar, que Deus estava presente, que Deus era poderoso para mudar a situação. Ou seja, você está agindo agora insensatamente. Você não crê que Deus pode mudar a situação, você não crê que Deus pode mudar esta sentença. Ou seja, Jó estava em uma batalha espiritual que nem mesmo ele sabia o porquê, o motivo, a razão, porque ele estava naquela luta ou naquela batalha, mas de uma coisa ele tinha certeza como um adorador, que Deus era poderoso para mudar o quadro e a situação. Os seus amigos, de longe, ouvem a notícia e se aproximam de Jó. A Bíblia diz que quando seus amigos chegaram, não reconheceram Jó. Ele estava desfigurado. Os seus amigos não conseguiram reconhecer, mas quando viram, se encheram de íntima compaixão, de maneiras que rasgaram as suas vestes, rasparam também a sua cabeça, se cobriram de cinza e sentaram do lado de Jó. Mas, irmãos, eles não aguentaram ficar muito tempo calados. Quando viram Jó naquela situação, eles logo começaram a dissertar os seus sermões pretensiosos, os seus sermões que acusavam Jó. Eles chegavam a dizer: Jó, para você estar nesse estado, você fez alguma coisa. Para você estar nessa situação, Jó, você pecou, você errou. E quantas vezes olhamos para alguém em uma situação difícil, em uma situação complicada, e queremos logo determinar que esta pessoa está em pecado. Infelizmente, este é um mal que surge na década de 80, com a teologia da prosperidade, pastor Messias. Quando começou a invadir o altar da igreja, quando começou a mudar as letras de adoração, e o homem passou a ser o centro das letras cantadas no altar, em vez de se adorar a santidade, em vez de se adorar o Deus trino, poderoso, eterno, criador, majestoso, em vez de se lembrar dos milagres, das bênçãos, dos benefícios, começou a colocar este homem no centro, começou a colocar os desejos desse homem no centro, porque a teologia da prosperidade traz a alma enferma deste homem para tentar massageá-la, quando Deus, na verdade, quer tratar com o nosso espírito, porque tudo que Deus faz é por meio do Espírito. Então começamos a sofrer deste mal, e começamos a caracterizar, e começamos a ter preconceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos, quando vemos um irmão passando por dificuldade, ou na luta, ou na prova, e logo pensamos: aquele irmão deve estar em pecado, ou aquela irmã está em pecado, como fizeram
os amigos de Jó, que eram sábios, digam-se de passagem. Este livro é tido também diante do povo judeu como livro sapiencial, livro da sabedoria, livro do conhecimento. E Jó começou a ouvir os seus amigos, os seus discursos. Porém, uma coisa que Jó fez, ele começou a se justificar. Jó começou a dizer que não havia razões para ele estar naquela situação. Não havia motivo. Ele começa a se justificar diante dos seus amigos, de maneiras que o último amigo de Jó, Eliú, ele se pronuncia lá pelo capítulo de número 32 em diante, e ele começa a falar e a dizer: olha, eu ouvi vocês falando e me calei, porque eu pensei que a sabedoria estaria com aqueles que eram mais velhos, então eu recusei por ser novo, mas percebo que vocês estão errados, e que há um discurso que não chega a lugar nenhum, há um discurso em que você não consegue convencer Jó, e ele também não consegue convencer vocês. Mas uma coisa eu quero dizer, que Deus, Jó, é justo, e Deus jamais comete injustiça, que em Deus está toda a sabedoria, justiça e graça, que em Deus está a razão, que em Deus está a certeza, que em Deus está a correção. Mas de repente Jó também começa a discursar, e no capítulo 38, Deus interrompe o discurso dos seus amigos e do próprio Jó, e agora Deus começa a falar com Jó em meio a uma tempestade. Irmãos, muitas vezes Deus se cala. Do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus não se manifesta. Quantas vezes queremos ouvir Deus e Deus não fala? Parece que os céus cerram. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não se lembra de nós outros, parece que Deus nos tem como inimigos. Pensamos assim. Um dia eu tive uma experiência em Fort Myers, em 2016. Eu me perdi dirigindo, celular descarregado, esqueci a carteira em casa e voltando para casa, e o carro entrou na reserva. E eu disse: Senhor, o que é que eu faço? Começou a bater o desespero, e aquele ponteiro vai descendo, e a luz da reserva do carro já estava acesa, e eu me desesperando: Senhor, eu não falo inglês, é muito pequeno, é só para comer ou para pedir alguma coisa, não sei me comunicar nesse país, estou sem dinheiro, estou sem telefone porque o telefone descarregou, e o que é que eu faço? E foi dando aquele desespero. E quantas vezes não sabemos lidar com as situações difíceis e com o caos, e nos desesperamos e achamos que Deus não está nos ouvindo. E eu comecei a pensar: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai responder a minha oração? E depois de quase meia hora, dando voltas, só Deus sabe onde, eu vi uma placa com direção ao local e ao destino que eu estava indo. Quando eu vi a placa, o Espírito Santo falou comigo: não é porque eu estou em silêncio que eu não esteja trabalhando. Deus é diferente do homem. Deus não precisa divulgar no Facebook, Deus não precisa divulgar nas redes sociais e dizer que está trabalhando em seu favor. Deus não precisa de marketing, Deus não precisa de aplausos. Deus é Deus e Ele trabalha no silêncio. Então muitas vezes você está achando que Deus não está trabalhando, porque a sua concepção é que Deus só faz alguma coisa quando Ele está movimentando, ou quando Ele está usando alguém, ou quando Ele manda alguém em seu encontro e usa em profecia ou em revelação. Mas quando Deus não fala dessa forma, você acha que Deus não está falando ou agindo. E Deus não precisa de arquibancada, Deus não precisa de multidões para agir. Deus age no silêncio. Do capítulo 1 ao capítulo 38, Deus não se manifestou. Deus ouviu a sugestão da mulher de Jó,
Deus ouviu os lamentos de Jó, quando ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque esse dia não se converteu em trevas, porque a madre da minha mãe não se fechou. Quando ele viu e ouviu os seus amigos o acusando, Deus não se manifestou. Capítulo 19, verso 25, Jó, como adorador, ele diz uma palavra aos seus amigos, e diz assim: meus amigos, vocês sabem de muitas coisas, mas eu sei de uma que é valiosa. O que é que você sabe nessa situação, Jó? Quantas vezes somos julgados, as pessoas nos olham e dizem: o que é que você sabe nessa situação? O que é que você tem para oferecer nesse estado em que você está? Não tem nada. E Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor está vivo e em algum momento ele vai se manifestar. Ou seja, Jó estava esperando a manifestação de Deus. 38, Deus entra no cenário. 38 do capítulo de Jó, Deus entra na história, e Deus diz: Jó, se coloque de pé, Jó, porque eu quero falar contigo. Jó, me responde se você sabe, aonde tu estavas quando eu estava colocando o alicerce da terra? Jó, aonde se encontra esses alicerces? E quem pesou a terra, Jó? Aonde mora o vento? Jó, quem chama as estrelas pelo nome? Jó, quem faz os raios caírem no deserto para que não haja destruição sobre a terra? Aonde mora o vento, Jó? Aonde está os tesouros escondidos? Aonde está o armazém da neve? Jó, me responde se você sabe. Foram mais de 78 perguntas a Jó sem respostas. E Jó meio que fica patinando, sem saber responder e sem saber dialogar com esse Deus. Mas quando chega no capítulo de número 42 do livro de Jó, Jó faz a maior de suas declarações, porque um adorador reconhece, um adorador, ele sabe dos seus erros e das suas limitações. Um adorador, ele sabe que ele não pode questionar o Criador. Um adorador sabe que não pode ir de encontro à vontade desse Deus. Um adorador, ele se rende à proposta de Deus. Um adorador não briga com Deus, mas ele se rende em um ato de adoração e de entrega total diante de Deus. E o que é que Jó declara? Jó disse: Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados na minha vida. Ou seja, Jó chega à conclusão que, independente da situação, Deus é poderoso para mudar, para transformar o quadro em que Jó se encontrava. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos, irmãos, nada pode mudar o plano de Deus a seu respeito. Quantas vezes queremos fazer os nossos próprios planos? Quantas vezes queremos tomar as nossas próprias decisões? E eu fico maravilhado com isso, porque achamos muitas vezes que os nossos planos são melhores do que o de Deus. Quantas vezes você faz projeto, bota tudo no papel, não é? Quantas vezes você diz: vai ser assim, desse jeito, dessa forma, e você fica arquitetando os sonhos, os projetos, vai acontecer assim, e pode acontecer assim. Eu fico imaginando Deus olhando para a sua criatividade, aí Deus te responde e diz assim: os meus planos são maiores do que os seus, porque os meus pensamentos ao vosso respeito é pensamento de paz e de bênção. Então, ainda que você, meu irmão e minha irmã, perca noites arquitetando e pensando e planejando como vai ser, mas a resposta, o plano vem de Deus. E quantas vezes temos medo desse plano de Deus? Sim ou não? Quantas vezes tememos o plano de Deus? Sabe por quê? Porque não confiamos. E um adorador confia nos planos de Deus. Ele se rende a esses planos porque é perfeito, aleluia, é o melhor. Os planos de Deus não têm chance de dar errado, não tem chance de ter falência,
porque Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele vê o que você não viu, aleluia, Ele te protege, Ele te guarda, porque Ele é Deus. E aí Jó, ele reconhece isso, ele diz: Senhor, agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas o que é que podemos tirar de lição dessa história, deste adorador? Em primeiro lugar, meus irmãos, um adorador, ele tem crédito com Deus. Diz para o irmão que está do teu lado: um adorador tem crédito com Deus. Aleluia. Jó 42, verso 9, Deus olha para os amigos de Jó e diz assim: olha, eu não gostei da atitude de vocês, vocês julgaram o meu servo, e a partir de hoje, vocês vão levar a oferta para ele, e é a oração dele que eu vou ouvir, não a sua. E a Bíblia diz, no final do verso 9, que Jó orou pelos seus amigos, e Deus ouviu a sua oração. Ou seja, um adorador tem crédito com Deus. Ele ora e Deus responde, ele ora e Deus atende o seu clamor, a sua oração, ele ora e Deus está ali ouvindo a sua voz, ele ora e Deus está atento ao seu clamor, à sua intercessão. Os amigos de Jó só foram abençoados porque Jó orou por eles, porque Deus disse aos amigos: olha, a sua oração eu não vou ouvir, mas a de Jó eu vou ouvir. Por quê? Porque era adorador. Aleluia. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, um adorador tem crédito com Deus. Ele move os céus com a sua oração, ele move o céu com o seu clamor, ele move a mão de Deus em seu favor quando ele ora, porque Deus, ele atende e atenta para um adorador. Ele está atento, e é tão bonito e tão verdadeiro isso, que uma mulher cananeia se aproximou de Jesus. Nos evangelhos, Mateus registra, Marcos registra, Lucas registra, que essa mulher se aproxima de Jesus e diz: Senhor, a minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. E Jesus não ouviu, não ligou, mas ele já sabia de tudo, pastor Messias, porque o nosso Deus, ele conhece início, meio e fim. O nosso Deus, ele caminha na eternidade, ele conhece passado, presente e futuro. Tudo está aos seus olhos, tudo está patente aos seus olhos. Deus conhece o final, antes mesmo dele acontecer. Por isso que ele diz aos seus filhos: continua caminhando, continua avançando, porque está difícil, e você está vendo a dificuldade, mas eu já vi o final. E no final você conseguiu, no final você conquista, no final eu tenho uma bênção reservada para a sua vida. Então aquela mulher veio clamando, e os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, faz alguma coisa, manda ela embora. E Jesus disse assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Tá, aos cachorrinhos, mas não deixa de ser cachorro. Talvez se fosse na geração mimimi de hoje, já teria se ofendido, me chamou de cachorro, não quero conta. Se fosse na geração de hoje, já teria desistido, porque eu nunca vi uma geração para desistir fácil das coisas. Eu nunca vi uma geração para iniciar algo e não termina, para pelo meio, não completa, entra na faculdade, desiste. Inicia um curso, desiste, vai fazer alguma coisa, desiste, não vai até o final. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você inicie e termine. Deus quer que você coloque a mão e vá até o fim naquilo que você colocou. Deus quer que os seus filhos sejam determinados naquilo que faz. Aquela mulher continuou, e no meio de uma brecha, de uma oportunidade, em um vago de tempo, ela entra no meio e diz: Senhor, mas eu quero dizer uma coisa, que lá em casa eu também tenho cachorrinhos, e eles comem da migalha que cai da minha mesa. Ah, queridos, mas aquela mulher não disse isso de qualquer maneira, aquela mulher não disse isso em pé, olhando para o mestre. A Bíblia diz que ela
adorou, se prostrou. Proskeneu é a palavra em hebraico para adoração, é o ato de se prostrar e lançar-se sobre o rosto em terra e se render à vontade. E Jesus parou aquele momento e disse: olha, a fé dessa mulher é grande. E disse para ela: filha, vai, porque a tua filha já está liberta do mal. Queridos, um adorador mexe, ele muda a sentença no mundo espiritual, com o seu ato de adoração, com o seu ato de rendição, com o seu ato de obediência a Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora que o Espírito largou a filha daquela mulher, foi um ato de adoração. Um adorador tem crédito com Deus. Em segundo lugar, um adorador tem um coração perdoador. Irmãos, diz a verdade. Se fosse você no lugar de Jó, agora, com Deus do seu lado, você ia olhar para os seus amigos e ia orar pelos seus amigos. Diz a verdade. Eu até orava, mas antes eles iam ter que ouvir um sermão da minha parte. Eu não é? A gente pensa ou não pensa assim? Agora é a minha vez, companheiro. Agora você vai ver, né? Quantos paus faz uma canoa, como se diz lá na Bahia. Agora o negócio, o bicho vai pegar para o lado de vocês. É ou não é? Mas um adorador tem um coração perdoador, porque ele entende que foi perdoado, ele entende a proposta, porque perdão é um caráter da marca de Cristo. Perdão, aquele que perdoa, ele carrega este caráter, esta característica da marca de Cristo, que sempre foi perdoador para aqueles que lhe ofenderam. Eu sei que é tão difícil perdoar alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe machucou, alguém que não acreditou em você, alguém que lhe traiu, alguém que lhe caluniou, alguém que lhe passou para trás. Mas o Senhor quer que você, como filho e filha, se livre deste fardo, desta carga, deste peso, e libere o perdão. Então o adorador, ele é aquele que tem um coração perdoador. Um dia Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quando devemos perdoar aqueles que nos ofendem? 7 vezes? Aí Jesus disse para ele: 70 vezes 7, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Até na cruz, Jesus liberou perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então essa é uma marca que devemos carregar do caráter. Eu não sei quem lhe magoou, eu não sei quem lhe feriu, mas se na sua história de vida existe alguém que lhe fez alguma coisa e você carrega isto, o Senhor está falando contigo nessa noite. Você é um adorador, você é um filho, uma filha querida. O perdão precisa ser liberado. Em terceiro lugar, um adorador é abençoado. Jó 42, verso 12, a Bíblia diz que Deus abençoou 2 vezes mais o que Jó tinha. Queridos, se Jó era rico, se Jó era próspero, se Jó tinha condições, imagina agora 2 vezes mais aquilo que ele tinha. E como é que Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus abriu a porta dos presentes. Aqueles que souberam que Jó estava curado, que Jó estava são, vinham agora ver, e não vinham de mãos vazias, pastor. Eles traziam prata, eles traziam animais, e ia dando, e Deus foi multiplicando aquilo, Deus foi abençoando, foi abrindo as portas dos presentes, e Jó foi ganhando, e agora tudo que Jó tinha era em dobro. Olha o que o verso 12 diz: Deus abençoou o último estado de Jó, ainda mais do que o primeiro. Ele teve 14 mil ovelhas, antes ele só tinha 7, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, ele tinha 3, 1000 parelhas de bois, ele só tinha 500, 1000 jumentos, ele só tinha 500, ele também teve 7 filhos e 3 filhas, até os filhos. Pastor, mas a Bíblia diz que ele não teve 20, claro, 10 estavam guardados com Deus, 10 estavam no depósito de Deus, Deus recolheu, estava com Deus, e aí Deus deu mais 10, 20, Deus é o Deus que gera a bênção, meu irmão.
Quando você é um adorador, quando você está debaixo da promessa, a aliança está com você. Como assim, pastor? Eu não entendi. Olha, quando a Bíblia diz em 1 Samuel 17 que Davi foi à peleja com o gigante Golias, Davi ouviu a afronta do gigante, todo Israel estava com medo, porque Golias aparecia 2 vezes durante o dia, pastor, e era justamente no período da oração de Israel. Ele impedia até a adoração e impedia a oração também. O povo recuava. Quando Davi viu aquilo, ele disse assim: não, a aliança está conosco. Quem é esse incircunciso? A aliança de Deus está contigo. A aliança de Deus está ao seu favor. Davi vai até o gigante e diz: você vem com suas flechas, você vem com seu escudeiro, você vem com lança, mas a aliança está comigo. Eu tenho aliança. Olha, irmãos, eu nunca vi uma funda virar um canhão como virou. Uma pedra pequena daquele jeito virou uma bala de canhão. Eu fico imaginando a quantidade de anjos, pastor, que Deus colocou naquela pedra para derrubar aquele gigante e direcionar naquela testa, porque ele tinha um capacete. A força foi tão violenta que a Bíblia diz que cravou na testa do gigante. Por quê? Porque a aliança estava com Davi. A aliança está com você. Você tem aliança. Você tem a promessa de Deus. Porque você é um adorador por excelência. Queridos, já concluindo, um adorador tem a família restaurada. Olha, quando você é adorador, não importa a posição do seu marido ou da sua esposa, se você é um adorador, você está em obediência a Deus, você tem cautela para agir nas situações, Deus te dá sabedoria para agir nas situações, aleluia, e você vai diante de Deus todos os dias colocando o seu filho, a sua filha, esposo, família, pai, mãe, aqueles que estão à sua volta, e você vai colocando diante do altar de Deus, e Deus, Ele vai tratando e curando, restaurando, dando a direção para esse filho, para essa filha, dando a direção para esse marido, para essa esposa. Deus vai alinhando todas as coisas. Deus restaurou. Irmãos, Jó não trocou de esposa, pastor. Ele teve 10 filhos com a mesma esposa. Não foi uma esposa diferente, foi a mesma esposa. Ela foi restaurada também, ela foi abençoada também. Então, quando você, irmã, quando você, irmão, é um adorador, essa bênção alcança a sua família, essa bênção alcança os seus filhos, netos, aqueles que estão à sua volta, porque Deus é aquele que faz a bênção se estender àqueles que estão à sua volta. Deus não te chamou para ser poço, porque poço retém. Deus te chamou para ser rio, rio sai abençoando. Quando Deus deu o último poço a Isaac, a Bíblia diz que os seus mensageiros chegaram e disseram: olha, cavamos e agora deu água, mas água viva. Não tinha ninguém capaz de entulhar, meus irmãos, porque era água que brotava, nascente, tapava aqui, estourava ali, tapava lá, estourava lá, aleluia. Ainda que queiram tapar os seus poços, Deus é aquele que faz brotar água viva, aleluia. Se tentam aqui, Deus te dá lá, até eles cansarem, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. É isso que Deus faz na vida de um adorador, na vida de quem adora. E para finalizar, irmãos, um adorador tem longevidade, tem vida longa. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 42. Depois disso, Jó viveu 140 anos, tempo suficiente para ver seus filhos e netos. 4 gerações. Então, velho e fartos de dias, Jó morreu. Diz aí para o irmão que está do teu lado: você está preparado para viver muito?
Aleluia. Está preparado para ver os netos e bisnetos? Aleluia. Você está preparado para viver dias longos e com saúde, porque esta é a promessa de Deus sobre a vida daqueles que são adoradores. Por isso que vale a pena restaurar o altar da adoração, por isso que vale a pena de ser um verdadeiro adorador, por isso que vale a pena se render à majestade eterna, por isso que vale a pena se render à vontade desse Deus, por isso que vale a pena permanecer sem murmurar e apenas louvar esse Deus que conhece todas as coisas. Aleluia. Jó viveu 140 anos, viu netos até a 4ª geração e morreu fartos de dias. É isso que Deus tem para você. Fique em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida, mas saiba que quando você permanece no altar da adoração, quando você permanece como um adorador, quando você permanece, aleluia, na postura de um adorador, sem questionar, mas aceitando a vontade e sendo obediente a este Deus, quando a luta vir, adore ao Senhor. Quando a luta se levantar, louve ao Senhor em vez de murmurar, cante um hino de louvor, exalte a Deus, diga para Deus: eu te amo, Senhor, em meio às circunstâncias difíceis, eu te amo independente do que eu esteja vivendo nesse momento, porque eu sei que o Senhor tem uma porta aberta, eu sei que o Senhor tem um milagre para mim, eu sei que o Senhor está agindo, mesmo em silêncio, o Senhor está agindo em meu favor, mesmo sem me dizer nada, mas o Senhor está agindo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Dura mandaraga sobre camandere camanderrácio e decandarás. Deus está agindo. Ele não precisa de uma arquibancada, Ele não precisa divulgar nas redes sociais que Ele está trabalhando por você, porque Ele está agindo em seu favor. Só a eternidade vai revelar os livramentos de Deus, só a eternidade vai revelar quantas vezes Deus usou a sua mão forte e o seu braço poderoso para te guardar das afrontas do inimigo. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos alguém que Jó não tinha, e eu encerro agora orando por você. Hoje nós temos um intercessor, nós temos um advogado. Aleluia. Um dia Jesus parou diante de Pedro e disse: Pedro, o inimigo pediu para se andar, para sacudir a sua vida, para colocar você de cabeça para baixo, mas tem uma coisa, Pedrão, eu atravessei na frente e disse não, para que a sua fé não fosse abalada. Temos um advogado, nós temos um intercessor. Jesus é aquele que toma as nossas dores, Jesus é aquele que atravessa na nossa frente. Sabe, eu não sei vocês, mas na minha época de menino, na escola, quando um outro menino maior, ele estava querendo bater em um menor, um maior do que ele atravessava na frente, pastor Messias, dizia assim: ó, para bater nele tem que passar por mim primeiro. E é isso que Jesus faz quando o inimigo vem de lá para cá querer atropelar a sua vida. Jesus atravessa na frente, tem que passar por mim primeiro. Pai, eu oro agora pela tua igreja, Senhor, comprada, eleita pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu oro por um povo eleito, Senhor. Eu oro por um povo que está marchando para morar nos céus. Eu oro por um povo, Senhor, que é adorador. Eu oro por um povo, Senhor, que aceita a tua vontade, aceita a sua direção. Por isso, neste momento, Senhor, eu peço a ti, Senhor, guarda, protege, Senhor, a tua igreja. Direciona o teu povo, Senhor, guia o teu povo para a glória do teu bendito e eterno nome, e que toda armadilha de Satanás, que todo laço forjado, que todo projeto do diabo, Senhor, eu declaro e decreto a falência agora, porque tu és o nosso advogado, tu és o nosso intercessor, aquele que nos defende, Senhor, e aquele que se lembra de nós todos os dias da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Pastor Messias, aleluia. E amanhã estaremos aqui dando glória a Jesus de novo.
Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Que palavra boa, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa linda palavra. Que o Senhor continue usando o pastor Miguel. Amém. Quantos foram abençoados nesta noite com esta palavra?